Olá, estudante da Rede Municipal de Anápolis. Estamos começando mais uma aula aqui no SEAD para você. Eu sou a professora Raquel Ferraz e estarei trabalhando o componente curricular de matemática e de uma forma onde nós possamos explorar o lúdico, jogos e atividades que remetam ou que façam você conceituar ou se apropriar de conceitos, no caso aqui da matemática. E hoje o título da nossa aula é Cabe quanto? Ixi, professora, cabe demais, né? Não sei, ou cabe de menos? Então vamos saber hoje o que nós vamos estudar. E para isso, o nosso desafio começa com uma pergunta. Você conhece as medidas padrão? Você sabia que existem medidas que foram padronizadas para facilitar a a viabilidade do que um recipiente é capaz de suportar? E existem medidas de capacidade, isso mesmo. Nós vamos trabalhar então as medidas de capacidade e nada melhor do que através de uma atividade. E essa atividade de hoje vai ser um jogo, medidas de capacidade. Nós vamos entender os conceitos e quais são as medidas padrão, né, que existem para que a gente que facilite essa questão da gente descobrir quanto cabe em cada recipiente. Existem também as medidas não padrão, que a gente também vai evidenciar quando estiver fazendo essa atividade. Na sua tela tem aí o QR Code, que você vai poder utilizar se você quiser depois fazer essa atividade sozinho para testar se você compreendeu esses conceitos dessas medidas de capacidade. Então, bora lá, colocando o jogo na tela para nós, ampliando aí, ó. Então, vamos lá. Iniciando, medidas de capacidade. Então, começamos com uma forca básica, de um monte de letra, né? Vamos lá, a dica para a gente poder responder. Nome das unidades de medida de capacidade utilizada para medir líquidos. A dica é líquidos. Quais são as medidas de capacidade que a gente conhece para medir líquidos? Quando você vai fazer um suco ou quando você vai guardar um leite na geladeira, qual é as medidas que você utiliza? Ai, professora, eu utilizo litro. Ó, parece que tem litro, mas tem a unidade menor. Então, nós temos litro e nós temos mililitros. Isso mesmo. Nós temos essas duas unidades de capacidade que são utilizadas no nosso dia a dia para que a gente possa saber quanto cabe de líquido em um recipiente. Então, 1 litro de leite, 2 litros de suco, né? Tem uma jarra na geladeira com 3 litros de água. E também nós temos o mililitro, que seria vamos dizer assim, a medição menor do que o litro, né? Então, nós temos aí essas duas configurações. Acertamos, ganhamos uma figurinha. Você viu lá que você ganhou uma figurinha? Aqui no canto do nosso vídeo, onde eu estou passando o mouse, você vê a quantidade de figuras e a quantidade de moedas que nós ganhamos. Até hoje não descobrimos o que fazer com essas moedas, mas elas estão aí, vamos dizer, no banco da nossa vida. Então, agora separar as palavras para formar uma frase que vai trazer um conceito para que você possa registrar. Então, aí, ó, os líquidos. Separamos, esqueci de separar o os, né? Olha lá, volta. Os líquidos são medidos. Ó, tesourinha aí tá funcionando. São medidos em litros ou também em mililitros. Então, quando você fala assim, eu tenho 500 ml de, por exemplo, um suco. Então, eu estou dizendo para você que você tem ali meio litro. Isso mesmo. Ganhamos aí uma avestruz, eu imagino que é uma avestruz ou uma ema. Tá aí nos parentes deles, né? Acertamos, avançamos, anotamos o conceito e agora vamos lá. Leia com atenção as opções abaixo. Após, indiquem qual opção existe apenas produtos vendidos em litros ou mililitros. Então, nós temos uma caixinha de leite aí para simbolizar um produto vendido em litro. Desses produtos embaixo, quais deles representam a maior quantidade de produtos que vendem em litros ou mililitros? Nós temos aí, banana, vende em litro? Não, professora. Então, letra B, arroz, vende em litro? Antigamente vendia. Letra C, leite, suco e refrigerante. Olha, já são 3 produtos com litro e mililitro. E o último é linha,
Então, a resposta certa é a letra C. Confirmamos e acabamos de ganhar mais uma figurinha de um bichinho gritando aí. Ele tá assustado, não sei. Avançamos, ganhamos 15 moedas. E agora nós vamos separar aqui agora o que representa 1/4 de litro, 1 litro e meio litro. Então, 1 litro equivale a 1.000 mililitros. Então, marcamos a opção. 250 mililitros não é meio litro, mas é 1/4 de litro, tá? 500 mililitros ou 500 ml representam meio litro. Muito bem. Avançamos, ganhamos foquinhas lindas, maravilhosas aí, se acariciando. E vamos partir para a próxima questão. Completando as frases utilizando litros e mililitros. Vai olhando aí para nós, Rosângela. Nossa aula não pode demorar para que ninguém se perca no nosso vídeo. Complete as frases utilizando litro e mililitro. A. Na caixa de água do colégio cabe 5.000 litros. Então, palavra litros. Esse copo contém 350, é menor do que litro, então é mililitro. Letra C. Comprei 2 de leite no supermercado. Então, normalmente, quando a gente compra leite, a gente compra em litros. Quero um copo de 300, isso mesmo, ml ou mililitros. Completamos as frases, ganhamos mais uma figura de um cachorro de óculos escuros vermelho, que eu acho fashion, e ganhamos 25 moedas. Avançamos? Avançamos, professora. Só para a gente fazer essa última leitura aqui. Unidades de medida padronizada e não padronizada. Então, quais são as medidas não padronizadas? Por exemplo, a colher, o copo ou o balde são exemplos de unidades de medida que não são padronizadas. Elas não seguem o padrão. Pode ter diferença de capacidade dependendo de qual desses objetos você está usando. Mas quais são as medidas padrões? Nós estudamos ela até aqui. O litro e o mililitro são exemplos de unidades padronizadas. Em qualquer lugar que você for, litro vai valer 1.000 mililitros e mililitro vai ser até, antes de chegar a 1 litro. Então, essas duas conversões de unidades são padronizadas. A qualquer tempo e em qualquer lugar, ela será invariável, ou seja, elas não vão mudar. Foram padronizadas como sistema de medida de capacidade. Vamos ficar por aqui? Vamos! Então, vamos lá ver o que nós aprendemos na nossa aula de hoje. Vou voltar para o meu slide bonitinho aqui. Vamos lá, então, vamos ver o que nós aprendemos? Nós aprendemos que as medidas de capacidade representam as unidades usadas para definir o volume do interior de um recipiente. As principais unidades de medida de capacidade, e nós vimos aí no final que elas são padronizadas, é o litro, que a gente também chama de L, né? Ao escrever, a gente abrevia para L, e mililitro, que é o famoso ml. Tá certo? Voltando aqui para mim. Então, nós vimos aí, através de uma atividade, que existem medidas de capacidade padronizadas e que essas representam aí o litro e o mililitro. Nós vamos ver outras medidas? Vamos, mas vai ficar para uma próxima aula. Agora eu quero que você aí, se não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Se você não curtiu ainda, curta bastante. Compartilhe com um monte de gente que você conhece para que todo o conhecimento seja aí realmente partilhado. E eu vou esperar você aqui na próxima aula. Até mais!